Imagine um inimigo que você não pode ver, que se espalha silenciosamente, escondido no suor, no sangue, nas lágrimas de alguém que você ama. Um inimigo que transforma um simples toque em sentença. Um vírus que derrete o corpo por dentro e apaga vidas em questão de dias. Esse inimigo existe, e seu nome é Ebola. Neste vídeo você vai conhecer a verdadeira história por trás de uma das doenças mais letais que o mundo já enfrentou. Vamos voltar ao início, aos primeiros relatos em vilarejos esquecidos da África Central, onde o medo chegou antes do diagnóstico. Vamos percorrer os corredores vazios de hospitais colapsados, as ruas silenciosas de cidades em quarentena, os rituais quebrados pelo pânico. Mas esse vídeo não é só sobre um vírus, é sobre o que ele revelou sobre nós, sobre o abandono, sobre a lentidão da ajuda, sobre quem vive e quem morre quando o mundo escolhe fechar os olhos. Prepare-se. O que você vai ver a seguir não é ficção científica, é real, é humano, é brutal e precisa ser contado. Era uma manhã abafada de 1976, no coração da África Central, na província de Yambuku, no então Zaire, hoje conhecido como República Democrática do Congo. A brisa quente passava lentamente entre as palmeiras, enquanto uma pequena comunidade rural começava seu dia como de costume. Ninguém sabia naquela época que um hospital missionário, isolado no meio da floresta tropical, se tornaria o epicentro de uma das doenças mais temidas da era moderna. Ali, nas margens do rio Ebola, um inimigo invisível começou sua silenciosa caçada. E o mundo, décadas depois, ainda estaria tentando entender o que de fato aconteceu. Este é o início de uma história marcada por medo, morte e resistência. Uma história que não fala apenas sobre um vírus, mas sobre as falhas humanas, sobre o desconhecimento, sobre abandono e também sobre coragem. Neste vídeo, você vai acompanhar uma das epidemias mais devastadoras e assustadoras da história recente. Vai entender como o vírus Ebola surgiu, como ele se espalha, por que é tão letal e o que o mundo tem feito ou deixado de fazer para combatê-lo. O primeiro caso registrado foi de um professor de escola primária. Ele tinha sintomas que pareciam uma gripe forte. Depois evoluíram para febre, dor intensa, diarreia e, em poucos dias, sangramento. Sangue escorria pelos olhos, pelo nariz, pelas gengivas. Era como se o corpo se desintegrasse por dentro. Não havia explicação, e os médicos, sem saber com o que estavam lidando, trataram o homem com injeções reutilizadas, sem esterilização adequada. O vírus, que se aloja no sangue, se espalhou de seringa em seringa, atingindo dezenas de pacientes rapidamente. Em poucos dias, enfermeiras começaram a adoecer. Em questão de semanas, o hospital virou um campo de mortes. Foi um cientista belga, Peter Piot, quem analisou uma amostra do sangue contaminado e identificou o vírus. Ele se assustou. O que viu não era parecido com nada já documentado. Era um filovírus, alongado como um verme, com altíssima taxa de mortalidade e de reprodução viral acelerada. O nome Ebola foi escolhido como uma forma de não estigmatizar a cidade onde tudo começou. Mas isso não impediu que o medo tomasse o continente. O Ebola não é um vírus respiratório. Ele se espalha por contato com fluidos corporais, sangue, vômito, fezes, sêmen. O problema é que os sintomas, febre alta, dores musculares, vômitos, se confundem com doenças comuns em regiões tropicais, como malária ou febre tifoide. Isso torna o diagnóstico inicial difícil, e o tempo é o fator mais cruel do Ebola. Em poucos dias, o corpo entra em colapso, os órgãos falham, o sangue começa a escapar por onde pode, o paciente entra em choque e morre. A taxa de mortalidade pode ultrapassar 90% se não houver tratamento de suporte. Desde 1976, o Ebola voltou muitas vezes.
em surtos pequenos, controláveis, quase sempre em regiões remotas. Mas em 2014, o mundo testemunhou algo diferente. O maior surto de ebola da história começou na Guiné, se espalhou para Serra Leoa e Libéria e deixou o planeta em alerta vermelho. A comunidade internacional demorou a reagir. Enquanto corpos eram deixados nas ruas, o vírus se espalhava silenciosamente, usando as próprias tradições locais para avançar. Na África Ocidental, os funerais são cerimônias de grande importância. É comum que familiares lavem o corpo do falecido, beijem a testa, toquem o rosto, atos de amor, mas também de contágio. O ebola se alojava nos cadáveres com ainda mais força. Uma única despedida era o suficiente para infectar dezenas de pessoas. Médicos Sem Fronteiras, uma das primeiras ONGs a alertar o mundo, repetia: "Estamos perdendo o controle." Mas o mundo parecia não ouvir. Foi necessário que o ebola cruzasse fronteiras. Um missionário americano infectado foi levado de volta aos Estados Unidos. Um viajante levou o vírus para a Nigéria. Hospitais começaram a preparar protocolos de emergência. E, enfim, o mundo começou a perceber que não se tratava apenas de um problema africano. Era uma ameaça global. No auge da epidemia, mais de 28 mil pessoas foram infectadas. Quase 12 mil morreram. Corpos eram empilhados, vilarejos isolados por cercas improvisadas. Doentes gritavam por socorro sem poderem ser tocados. Médicos e enfermeiros usavam roupas de proteção que mais pareciam trajes espaciais. O medo contaminava tudo: ruas vazias, mercados fechados, escolas silenciosas. A vida parou e o terror viral tomou seu lugar. Um dos grandes desafios do ebola é que ele não tem cura definitiva. Os tratamentos são de suporte: hidratação, controle de sintomas, estabilização do corpo. Houve avanços. Vacinas experimentais começaram a ser aplicadas em 2015. E hoje há imunizantes que, embora não universais, oferecem proteção importante. Mas durante muito tempo, os pacientes eram deixados em isolamento total. Morriam sozinhos, com olhares perdidos por trás das viseiras embaçadas dos trajes de proteção. E houve quem resistisse, sobreviventes, pessoas que enfrentaram o vírus de frente e venceram. Muitos desses se tornaram voluntários, ajudando em campanhas de conscientização, superando o estigma. Sim, porque o ebola deixa marcas, não apenas físicas, mas sociais. Sobreviventes eram evitados pelas próprias comunidades, vizinhos que não apertavam mais suas mãos, famílias desfeitas, crianças órfãs, medo do toque, do abraço, do contato humano. A epidemia de 2014 expôs, de forma brutal, o quanto o mundo estava despreparado para pandemias. E mais, escancarou a desigualdade da resposta global. Enquanto países desenvolvidos montavam protocolos, hospitais da Libéria usavam sacos plásticos como aventais. A morte ali era questão de horas, e o tempo parecia não correr na mesma velocidade para todos os povos. O vírus voltou a surgir em 2018, no Congo, e em 2022, e em 2024, sempre retornando, sempre lembrando que não se foi. A floresta onde o ebola nasceu continua ali, viva, misteriosa. Os morcegos frugívoros, considerados hospedeiros naturais do vírus, ainda sobrevoam as copas. E os seres humanos continuam avançando sobre seus territórios. O risco persiste. O ebola não é apenas um vírus, é o reflexo de uma relação quebrada entre humanidade e natureza. Mas há luz. A ciência tem avançado. As vacinas atuais, como a RVSV-Zebov, já foram testadas em surtos reais com eficácia comprovada. Centros de tratamento foram erguidos. Médicos e pesquisadores africanos lideram campanhas em seus países, mostrando que a solução não vem apenas de fora, mas de dentro. A cultura de prevenção tem se fortalecido e a resposta internacional melhorou. Ainda assim, a batalha não terminou.
O ébola permanece como uma sombra nos lugares mais esquecidos do planeta. Um lembrete cruel de que o mundo não é igual para todos. De que, em algumas partes do globo, o silêncio é o som da negligência. E talvez o mais assustador seja o que o ébola revela sobre nós mesmos. Nossa pressa em ignorar o que não nos afeta. Nossa demora em agir quando os gritos vêm de longe, nossa dificuldade em ver o outro como extensão de nós, porque o ébola, no fim das contas, não é apenas um vírus, é um espelho. Encerramos este vídeo com um chamado à memória, que não esqueçamos os milhares de vidas perdidas, as histórias interrompidas, os olhos que se fecharam sem despedidas. Que lembremos dos que sobreviveram e transformaram dor em ação, e que estejamos todos mais atentos, mais humanos, mais preparados. Se este conteúdo te impactou, compartilhe, porque informação salva vidas, e porque algumas histórias, por mais duras que sejam, precisam ser contadas.